O anarquismo é um sistema político, filosófico e ideológico que define a ausência de governo, o fim do capitalismo e de qualquer autoridade. Sua origem está nas ideias iluministas de Rousseau e no socialismo de Marx e Engels. A palavra anarquia é de origem grega, anarchos, e quer dizer sem governo ou sem poder. A sua origem data no século XIX, sendo ele proposto pelo filósofo e político inglês William Godwin, que sugere um novo sistema político e econômico distinto do capitalista liberal, que imperava desde a Revolução Industrial. Para Godwin, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Para alcançar este objetivo, propunha o fim da propriedade privada e da divisão de classes sociais. Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral, como a religião, que, segundo ele, eram a fonte do autoritarismo, opressão e dominação. Outros pensadores continuaram seus estudos e teorias sobre o anarquismo. Entre eles estão um teórico político russo, Mikhail Bakunin, que conheceu os ideais de Proudhon, e o socialismo científico de Marx e Engels, mas se divergiu dos teóricos comunistas, em especial na questão da presença do Estado nas revoluções populares, e também elevou a um grau mais radical as ideias do francês Proudhon. Bakunin acreditava que era necessária uma revolução sangrenta, a partir de ações terroristas que derrubassem de vez o Estado e implantassem um sistema político democrático direto, baseado na autogestão e sem figuras de lideranças políticas. Essencialmente, existem duas vertentes do anarquismo. A primeira, conhecida como anarquismo individualista, o qual coloca os desejos individualistas acima dos desejos coletivos, afirmando que a coletividade pode ocasionar um autoritarismo, retornando à lógica estatal da qual já se afastaram. O segundo, o anarquismo coletivista, o contrário do anterior, pois afirma que o combate ao controle e às regras capitalistas só pode acontecer em coletivo, afirmando que o capitalismo pode remontar à lógica capitalista. Dentre estes, ainda há um terceiro, o anarcocapitalismo, que defende uma sociedade sem Estado, porém regida por uma organização natural ou voluntária, denominada ordem livre ou ordem natural. Nesse conceito, cada indivíduo tem o direito de decidir seu rumo, desde que isso não interfira em terceiros, preservando a liberdade individual. No fim do século XIX, uma vasta quantidade de imigrantes, em especial da Itália, vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escravizada. Com os imigrantes, em sua maioria camponeses, vieram também os ideais anarquistas. Nos centros urbanos, especialmente em São Paulo, vários agitadores anarquistas uniram-se a líderes sindicais ou, em muitas vezes, promoveram atos paralelos aos atos sindicais. Eles favoreceram o desenvolvimento de movimentos sociais, organizaram os primeiros sindicatos nas fábricas e também promoveram greves de operários em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1907, foi criada uma lei para coibir os ideais anarquistas trazidos pelos italianos, a chamada Lei Adolfo Gordo, em referência ao parlamentar que a criou e sancionada pelo presidente Afonso Pena. A lei previa a expulsão imediata de qualquer migrante que promovesse atos anarquistas no país. O anarquismo contemporâneo, ou neoanarquismo, é visível em movimentos que, mesmo não se declarando abertamente anarquistas, bebem de suas ideias principais como o não reconhecimento de lideranças e a democracia direta. Agora vamos descobrir um pouco sobre algumas sociedades que implementaram o anarquismo ou suas ideias em sua vivência. Revolução Anarquista Catalã. Em resposta a um golpe fascista em 1936, a Confederação Anarquista CNT-FAI liderou uma revolta popular com milícias de 18 mil trabalhadores que derrubaram o governo, sendo capazes de implementar algumas de suas ideias. Em 1938, foram derrubados por uma grande ofensiva nacionalista. Zomia. Região em volta do Vietnã, Tibete e Afeganistão. É uma região com 100 milhões de habitantes, a maioria fugindo de formas restritivas de Estado. Sem controle de outros países, ou seja, eles se autogovernam. Comuna de Strenca. Localizada na Bulgária, foi uma sociedade anarquista proclamada em 1903. Tinha recursos distribuídos uniformemente conforme necessidade, porém foi derrubada por forças otomanas apenas um mês após sua proclamação. Twin Oaks. Comunidade no estado norte-americano da Virgínia, criada em 1967 por um pequeno grupo de pessoas que se uniram para cultivar valores como o igualitarismo e a sustentabilidade que funciona até os dias de hoje. Comuna de Paris. Surgiu em 1871 como reação à Guerra Franco-Prussiana. A comuna implementou políticas anarquistas como transformar os locais de trabalho em cooperativas. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o nosso trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau!